Agenciamento marítimo. Agora vamos entrar na unidade de ensino 2, os setores da agência marítima. Vamos ver o setor comercial e marketing, o setor de containers, o setor de documentação, o setor de operações e o setor de custeio. Bom, os setores da agência marítima, Uma agência marítima ela é composta por setores independentes e interdependentes também. E é de sua importância, que os funcionários dessa agência tenham o conhecimento sobre as atividades desenvolvidas por cada um desses setores, porque as atividades são interligadas e sequenciais. Então, o setor de comercial tem que saber o que o setor de documentação faz, o que o setor de operações faz, o setor de custeio faz, e tudo isso trabalhando em conjunto para realizar um bom atendimento aos navios de um determinado armador. Esses setores são elos, de uma corrente. Na Marinha a gente chama de amarra, aquilo que fundeia o navio. Então, esses elos têm que ser bem fortes, porque se um elo desse estiver fraco, a corrente arrebenta, a amarra arrebenta. Então, todos os setores da agência têm que ser bem fortes, com o pessoal capacitado, Porque se pelo menos um deles não desempenhar satisfatoriamente o seu papel, for fraco, a robustez, a integridade dessa amarra, fica comprometida, em consequência que vai de perdas financeiras, a agência perder dinheiro, até o rompimento de relação pelo cliente, quer dizer, o cliente troca aquela agência por outra. Aí nas figuras temos um navio petroleiro, o Celso Furtado, da Transpetro, e o outro é um navio de minério, recebendo minério da Vale no terminal da Ilha Guaíba. Bom, a agência é composta dos setores, que nós já vimos na parte operacional e da parte administrativa. Aqui no curso de agenciamento marítimo, nós veremos somente os setores da área operacional. A área administrativa, como contabilidade, tesouraria, serviços gerais, recursos humanos, jurídico, informática, isso fica como a outra empresa qualquer. Mas a agência marítima se caracteriza muito por o setor comercial e marketing, o setor de container, o setor de operações, o setor de custeio e de documentação. Tá? Essa foto aí é do Canal do Panamá, são as novas eclusas do Canal do Panamá, onde não há aquelas locomotivas que nós podíamos ver ao longo das antigas eclusas, agora não. Agora eles usam rebocadores para manobrar com o navio dentro das novas eclusas, que são maiores do que as anteriores. Então os navios agora com maior capacidade de transporte podem passar no Canal do Panamá. Bom, o primeiro setor que nós veremos é o setor comercial, tá? Então, o setor comercial, porque o armador precisa transportar cargas, certo? Arrecadar frete para pagar as suas despesas, Então, o primeiro passo é buscar os exportadores, Quem tem alguma coisa para vender para um outro lugar do mundo em que precisa utilizar o navio para levar. E os importadores também que demandem um tipo de serviço, quer dizer, eles querem importar alguma coisa, então o armador e o agente que o representa procura um lugar onde faça aquilo, produza aquele produto para colocar no navio e trazer. Então, quer dizer, faz esse elo entre o vendedor e o comprador, utilizando o meio marítimo para fazer esse transporte. Há casos que essa atividade é desenvolvida pelo próprio armador, quer dizer, o próprio armador busca essa carga, que monta uma estrutura de equipe comercial no país, como a MSC tem aqui no Brasil, ou ele utiliza brokers, que são corretores de carga, mas esses brokers não entendem muito da parte marítima, do transporte marítimo. Ele entende da parte comercial de angariar carga, conseguir carga, mas ele sempre vai ter que ir até uma agência para utilizar o agente marítimo com o propósito de transportar essa carga. Agora, quando o próprio agente marítimo é utilizado com esse propósito, é o ideal.
né? Porque a agência vai ganhar uma parte desse frete, né? Vai ganhar um prêmio por ter conseguido essa carga, né? A dinâmica dessas atividades comerciais, né, nos liners, nos navios liners que tem escala definida e tal, e nos trantos que também não tem, né, vão aonde tiver carga, diferem bastante por causa dessas características que cada uma tem. Bom, na parte do setor comercial dos liners, né, vamos primeiro ver a dos liners, né, prevalece nesse segmento os armadores de navios de containers, nós já vimos, né, constituindo escritórios comerciais em São Paulo, Rio, Recife, Itajaí, Santos, né, onde os armadores buscam um contato direto com os clientes. Então são os grandes centros aqui do Brasil. Mesmo São Paulo não tendo porto, lá existem muitos clientes que querem exportar e importar. Então esses armadores têm escritórios nesses lugares porque facilita bastante o trabalho de angariar carga. Ainda mais no setor liner, né? No setor de containers, que se consegue você fechar vários pequenos exportadores e importadores, não demandando você a fretar um navio inteiro, né? Você pode aproveitar pequenos espaços. O investimento em um escritório, né, frente a esse volume de carga e frete gerado, pode não justificar você ter um escritório numa cidade dessas, né? Então, há situações em que o agente marítimo agrega conhecimento do mercado, dessa grande rede de relacionamento comercial que existe nas cidades. Isso é muito bom para o armador e isso faz com que a agência fique bem conhecida pelo armador, né? E esse armador pode nomear um agente marítimo para além do trabalho operacional de atendimento ao navio e tripulação. Quer dizer, também trabalhar essa parte comercial de angariação de carga, conseguir carga para o armador. E aí ele vai remunerar essa agência, né, com a comissão sobre o frete negociado, né, que é usualmente determinado por um percentual sobre esse frete ou sobre o volume de contêineres negociados, quando for o caso de contêineres, né? Usualmente um valor fixo, né, chamado box rate, é praticado no mercado para que as agências tenham a concorrência entre elas. E aí quem pedir um box rate menor, né, e for uma boa agência, consegue o contrato dos armadores, né? Esse box rate é sobre a quantidade de containers. Bom, esse setor também é a porta de entrada dos clientes, né, dos exportadores, importadores, despachantes, etc. Porque é através deste setor, né, comercial é que os clientes vão buscar a agência para poder exportar o seu material, importar o seu material, né, conseguir desembaraçar cargas, né, no porto. É o primeiro contato da agência sobre as linhas, sobre os navios, sobre os ETAs, Estimated Time Arrival, quer dizer, a hora estimada de chegada, né, arrival, né, os fretes, as taxas e vários dados que são pedidos para a agência no setor comercial. Então, o setor comercial é um cartão de visitas da agência, né? É visto pelo cliente como um ponto de apoio para qualquer eventualidade, facilita a comunicação interna com os outros setores operacionais da agência, quando o navio está atracado, né? Além de comunicação externa com despachantes, transportadores, né? Caminhões, trens, terminais de carga, né? Porque sempre que ocorre alguma dificuldade do cliente com algum desses envolvidos, o setor comercial é que ajuda. Então ele logo é requisitado para intervir e buscar uma solução. Quer dizer, o setor comercial, né, resolve muitos problemas. Além de ter o pessoal que fala melhor o inglês, na parte de contratos, de negociação. Então, às vezes, o pessoal do setor operacional não é tão bom no inglês como o pessoal que serve no setor comercial, né? Então, eles pedem muita ajuda do setor comercial, às vezes, para comunicar alguma coisa que não está dando certo na escala do navio e tal. Então, o pessoal do setor comercial é que vai falar lá com o armador, né, dar notícia ruim ou boa. Bom, ainda falando no setor comercial dos liners, né, as principais funções desse setor na agência marítima são a angariação de carga, né, é óbvio, né, a gente já falou, e é a principal coisa.
Esse processo consiste em algumas etapas, né? A primeira é fornecer ao exportador, ao importador, do despachante informações, né? Informações sobre as linhas que ele tem, as empresas que passam no porto, quando, qual o tipo de navio, capacidade, preço, né? Referente a esses fretes, a frequência dos navios, o tempo da viagem que ele leva entre um porto e outro, as datas futuras que vão sair, vão chegar, né? O ETA que nós já vimos, né? Estimate Time Arrival, né? A hora estimada de chegada, o ETB, Estimate Time to Berth, que é o tempo estimado de berço, né? que o navio vai ficar atracado, operando, né? Embarcando ou desembarcando, que nos conteneiros é bastante rápido, né? Isso em 5, 6 horas, um conteneiro desse moderno embarca e desembarca o material e já sai para o próximo porto, né? E o ETD, que é Estimate Time Departure, que é a hora estimada da saída do navio do porto, né? De origem para o destino. Ele também verifica com o exportador, né, peso, volume, as dimensões lineares da carga, se cabe no container ou não, a data de prontidão da mesma, né, quando aquelas bicicletas vão estar prontas para você ovar dentro do container, né, o porto de embarque de destino que o navio vai passar, né, para verificar quantos e quais contêineres serão necessários e qual será o melhor navio para fechar o lote. Então, quer dizer, se você for exportar carne, tem que ser um contêiner refrigerado, né? Se for bicicleta, não precisa, né? Se você for colocar algum carro, às vezes a porta do contêiner vai estar diferente. Então, a gente vai ver com detalhe quando a gente vê o setor de containers. Cotação de fretes, né? Preços e condições para o transporte. Ele vai ver com os armadores, né? Quem consegue fazer aquele frete o mais barato possível, né? Bucar, né? O que quer dizer bucar? É fechar a reserva de embarque. Então ele conseguiu bucar, quer dizer, conseguiu fechar aquela reserva para o embarque. Já está tudo safo, né? A partir de uma solicitação formal do cliente, o cliente fala, não, eu quero exportar com vocês, vou usar o container da empresa, tal. Então o agente reserva esse espaço no navio para que seja planejado, né? Para que um ou vários contêineres sejam transportados pelo amador. E nesse momento é emitido um número de booking. Então aquela carga foi bucada, 3 contêineres de pneus. Então já foi fechado, existe um número de booking daqueles pneus. É como se fosse uma reserva. Você fez aquela reserva como se fosse do hotel. Então o navio vai se preparar, né? Vai servir de referência para uma reserva para os processos seguintes. O planner vai planejar aonde vai colocar o container, qual pilha, qual linha, se vai no porão, se vai em cima. Então existem programas de computador que fazem isso e é bem complexo esse tipo de atividade. O administrar o overbooking é outra faina do setor comercial, né? Para fechar as cargas acima do espaço do navio, é como acontece no avião, né? Para não ter perdas. Então, às vezes, há o overbooking. Então, se acontecer isso, o agente pode rolar essa carga do exportador para uma escala futura. Então, chegou no nível em que passou do limite que o navio podia receber. Então, ele rola a carga para uma escala futura, mas sem que seja devido uma indenização ao exportador. Quer dizer, aquilo já está dentro do esperado. É como se você chegasse muito tarde lá para embarcar, o avião já vendeu mais passagens do que tinha lugar, quando você chegou já não tinha mais lugar para você fazer o check-in. É a mesma coisa o container, então fica para a próxima. Então essa decisão às vezes gera desgaste comercial com o exportador, né? Por isso a escolha de quais exportadores terão cargas transferidas segue critérios. Então o agente tem que trabalhar isso, ver qual é o setor que pode esperar mais um pouco, aquele que tem urgência no embarque das suas cargas. Cargas roladas de uma escala anterior possuem prioridade de embarque na outra, certo? Então, o próximo navio, aquela carga vai para não ficar muito tempo atrasado também, porque aí senão ele perde aquele exportador de freguês, né? A relação comercial que o exportador possui com esse armador ou com esse agente marítimo tem um impacto no cancelamento no cliente e no armador. Então sempre tem problema quando há overbooking. O valor do frete. Cargas de frete mais rentáveis terão prioridade sobre aquelas de menor rentabilidade no frete. Quer dizer, então quando você vai transportar algo mais valioso, né, você dá prioridade.
Distribuição de peso no navio também, é uma preferência de embarque por carga de menor peso, porque você pode colocar em lugares mais altos no navio, fica mais fácil do planner colocar isso. E a situação de carta de crédito também, né? Que às vezes há desmembramento do BL, né, do Bill of Lading, que é aquela nota fiscal que vai lá junto com o comandante para ver o que ele está levando. Às vezes não pode ter o lote parcialmente carregado, quer dizer, o que a gente chama de quebrar o lote. Então, se num lote de 5 containers só pode embarcar 3, então não embarca nenhum. Os 5 esperam a próxima viagem e há um remanejamento de container com outros que tenham uma carga menor ou que possam quebrar o lote. Bom, a confecção e o envio do Booking List, né? O Booking List é um relatório que concentra as informações a respeito dos fechamentos, né? dos bocados, né? De embarque de uma determinada escala do navio. Então, tem um Booking List, que é tudo que está bocado para embarque ou desembarque naquele porto. Esse relatório é utilizado pelo armador para avaliação financeira, operacional. Também serve para o planner confeccionar o plano de carga, né? Aquilo onde vai colocar aquele container, porque ele vai ter que sair em um determinado porto, numa determinada sequência, definindo a melhor distribuição dessa carga nos porões, nos convésios do navio, né? E por isso alguns campos constam desse booking list. Os mais comuns são nome e número da viagem do navio, toda viagem tem um número, né? O nome do exportador, quer dizer, quem está vendendo, o vendedor, o despachante para contato desse material, o porto de embarque, o porto de descarga e o destino final. Porque às vezes o porto de descarga não é o destino final. Ele vai ser desembarcado naquele porto e vai via caminhão para algum outro lugar. Ou então o porto de descarga é ali, depois ele vai embarcar num outro navio de cabotagem para ir para um porto menor. A descrição da carga e o peso dela, da carga solta, o tipo e a quantidade de containers que vão ser utilizados para aquele booking list, o peso do container, que é a tara dele, mais o peso da carga. Além disso, tem a modalidade de ovação da carga. Ovação é como você coloca a carga dentro do container. Ela pode ser FCL, que significa Full Container Load, quer dizer, o container totalmente cheio. Ou LCL, Less Than Container Load, quer dizer, vai o container, mas vai com algum espaço. Não deu para preencher todo o espaço do container. Tem as observações relevantes, como carga perigosa, você está levando armamento, pólvora, gasolina de aviação, gasolina de Fórmula 1, temperatura de containers refrigerados, que você está exportando carne, essas coisas. Estivagem under deck, quer dizer, o que está indo abaixo daquele deck que a gente vê com vários containers, lá nos porões também tem muito container lá. Excesso de peso, se algum container está com um peso muito grande, ele não pode ser colocado em cima de qualquer um, ou excesso de dimensões, está levando alguma coisa que alguma parte da carga fique para fora do container. E algumas exigências de carta de crédito também.